passo no pai lá. Nossos agradecimentos ao Johnny Estica, da Fomento Paraná. Passamos, então, agora ao nosso terceiro palestrante deste painel, ele que é o Rafael Mantovani, da Gaia Silva Gaed, Advogados Associados, coordenador da GIETRE, também trabalha junto à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Tenha bondade, venha para cá, por gentileza. Olá, boa tarde. Então, me apresentar aqui também, já apresentando o Monre, que logo depois de mim vai palestrar também. Nós somos coordenadores do GIETRE, que é um grupo da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Esse grupo ele visa a troca de experiências e assuntos tributários. E um dos assuntos que a gente vinha estudando e acabou se criando um grupo de estudos é justamente a Rota 2030, que eu vou tratar aqui hoje, porque é um assunto que interessa muito aos associados da Câmara, mas a Câmara, além de atuar em prol dos seus associados, ela também tem um papel importante na sociedade, no mercado, e a gente, sempre que possível, a gente consegue extrapolar alguns assuntos, né, de forma a trazer benefícios também para as demais indústrias do Paraná, enfim. Então, a gente tem um trânsito bom também no Estado do Paraná, com a Receita Federal, né, nessa parte tributária, e a gente consegue auxiliar algumas questões, desenvolver alguns assuntos, estudar alguns assuntos. Esse grupo específico, ele foi grupo de estudos, né, ele foi criado para a gente conseguir analisar o Rota 2030 dentro de um case concreto, que nós vamos tratar mais adiante, e verificar a aplicabilidade do benefício, as dificuldades, o que a gente pode pensar além dos benefícios do Rota 2030, porque, como os senhores já devem saber, esse benefício ele é federal. Tá? E a gente acabamos de falar aqui da Fomento Paraná, né? A gente também tem a Agência de Desenvolvimento Paraná que participou com a gente dessas discussões. Então, a ideia é entender um pouquinho o que é o Rota 2030 e depois a gente deve tratar também do que a gente pensa em termos de extensão de benefícios para esse ramo que é tão importante e que vem vindo com muita força agora, né, que é dos carros elétricos, também da mobilidade urbana. Então, aqui, rapidamente, falar dos objetivos do Rota 2030. Então, o primeiro deles, né, é aumentar, né, a competitividade nacional nessa área de produção de veículos. E aqui uma breve ressalva: o Rota 2030 ele não veio para veículos elétricos. Então, nós já tínhamos, até o final de 2017, os benefícios do Inovar Alto. Nós temos uma série de benefícios federais também para a indústria como um todo, que também se aplicava para a área automotiva. E o Rota 2030 agora ele veio trazendo benefícios específicos, a gente vai ver depois, para a inovação tecnológica em carros, inclusive veículos elétricos, e alguns outros benefícios também de IPI, de imposto de importação, mas para tecnologias que também tragam, vamos dizer assim, uma melhor eficiência energética. Tá? Então, não somente energia elétrica, o que a gente vai focar aqui é na energia elétrica, mas também para veículos que utilizam biocombustível, que utilizam fontes renováveis de combustível, que sejam veículos híbridos também, os benefícios vieram para essas empresas também. Então, aumentar a competitividade, né, e com isso gerar incremento em investimentos em pesquisa e desenvolvimento no país, estimular a produção de novas tecnologias. Tá? O Brasil tem sido exportador de profissionais em tecnologia. Então, nós formamos excelentes profissionais aqui, né? Nós temos poucos incentivos para eles e para as empresas aqui no país, e eles acabam indo para o exterior. Então, a ideia é tentar, com esse benefício, gerar uma redução de custo para as empresas e a gente conseguir manter esses profissionais aqui e ainda investir em tecnologias. Outro objetivo que nos interessa aparentemente pouco aqui, mas eu acho que tem tudo a ver também com os veículos elétricos, é a questão de segurança veicular, porque a gente não tem só os veículos elétricos, eles não estão vindo só com uma troca de fonte de energia, mas eles vêm caminhando com uma série de tecnologias acopladas, né, que devem tornar o veículo mais seguro, mais inteligente,
né? A mobilidade urbana também deve ficar mais eficiente. Então, está integrado também aqui com o Rota 2030. Eficiência energética e proteção ao meio ambiente. Então, o governo agora ele pretende estimular, como já vinha, mas de forma bastante tímida, né, a utilização efetiva de novas fontes de energia. Então, a ideia é fugir um pouquinho das fontes tradicionais. A gente quer evitar, aqui está uma palavra errada, aumento ali, mas quer evitar o risco de transferência de atividade de P&D para outros polos, porque se a indústria automotiva não conseguir reter esses profissionais, eles vão acabar, de fato, ou indo para o exterior ou indo para outras áreas. Aumentar o investimento no país e também reduzir o risco de perda de conhecimento no desenvolvimento de tecnologias que utilizam biocombustíveis. Daí a gente fala, mas que perda de tecnologia? A gente tem visto no Brasil, ao longo dos últimos anos, várias tecnologias surgindo, né, e já meio que caindo em desuso. Então, falou-se muito em biodiesel, falou-se muito em álcool, e a gente sabe que essas tecnologias elas vão e voltam, elas têm o seu auge, têm o seu momento, mas acaba não indo tão para frente. Então, a ideia aqui é, com esse incentivo a investimentos, permitir que se continue investindo em tudo isso e esses conhecimentos adquiridos continuem evoluindo. Quem que pode se habilitar no Rota 2030? Então, primeiro, as montadoras estabelecidas no país. Então, para quem já estava aqui, já estava produzindo veículos, esse benefício veio a calhar. Então, é uma exigência, né, da indústria automotiva. Para os fabricantes nacionais de autopeças, e aqui vem uma parte interessante, porque nos benefícios anteriores, os sistemistas eles não estavam tanto em foco, mas as indústrias automotivas. Agora tem uma série de benefícios, né, que também vão ser aplicados para os sistemistas, principalmente no que diz respeito à importação de peças, à importação de tecnologia, né, para que eles possam ter os seus centros de tecnologia e desenvolvimento. Então, a ideia aqui é que essas empresas também sejam beneficiadas e o setor como um todo seja beneficiado, e não somente a indústria automotiva. Empresas que possuam projeto de desenvolvimento tecnológico aprovado para produção no país. Então, aqui, a legislação ela também trouxe requisitos mínimos para quem quer vir se instalar no país. Então, tem um número mínimo de produção por ano, um número máximo de produção por ano, um número mínimo de investimento nos veículos. E também eu tenho benefício para importadores, para que eu possa trazer tecnologia para cá. O Brasil ainda não é suficiente na produção de tecnologia, a gente acabou de ter a palestra falando da importação disso tudo da China e de outros países, né? Enfim, desenvolvimento na Alemanha, no Japão. Então, a gente precisa importar tudo isso ainda, e eu preciso ter benefício para importar, para que tenha um valor atrativo, de forma a não onerar demais a indústria, né? Principalmente no que diz respeito a essas novas tecnologias que vêm vindo. Aqui só um parênteses. Nesse nosso grupo de estudos da Câmara Brasil-Alemanha, a gente teve participação de várias pessoas representantes de indústrias, e a gente tinha representantes da indústria automotiva e também dos sistemistas, que são aqueles que atuam ali no entorno. E um comentário que foi feito, que me pareceu interessante, é que as indústrias automotivas já estão devidamente habilitadas, né, então as montadoras, mas os sistemistas estão um pouco receosos em aderir. E por que isso? Porque existe uma necessidade de programação e de previsão do que vai acontecer nos próximos anos, que as montadoras têm um pouco mais de controle sobre isso. Então, a montadora sabe qual carro ela está desenvolvendo, qual projeto vem para o Brasil, qual não vem para o Brasil. E os sistemistas eles trabalham sob demanda. Então, faça um molde, faça aquela peça, desenvolva aquela tecnologia. Então, uma crítica que a gente já faz aqui é que faltou um pouco de vamos dizer assim, previsão, legislação para sinergia entre eles, porque a gente vai ver depois que, se eu não cumprir os requisitos, eu tenho que pagar o imposto que foi desonerado. Então, para as montadoras em si, que já têm investimentos programados para os próximos anos, que têm um volume grande de investimento em tecnologia e inovação, está mais ou menos dentro do que eles já esperavam, mas para os sistemistas está um pouco nebuloso ainda, e eles estão com um pouquinho de receio de aderir. Requisitos para habilitação. Então, o que o governo vai exigir para habilitar as empresas? Rotulagem veicular,
melhor eficiência energética, desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas de direção e dispêndios com pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente, quem tiver esses requisitos e também atender alguns outros na legislação, ele vai poder se inscrever no benefício. Tá? Qual que é o benefício do Rota 2030? Além dos de imposto de importação e IPI que vieram junto na legislação. É basicamente uma possibilidade de dedução do valor dos investimentos de até 10,2%. Então, a empresa investiu R$100.000, ela vai poder deduzir R$10.200 do seu imposto de renda devido. Tá? Isso para pesquisa, deixa eu ver, tem aqui. Isso para pesquisa básica e aplicada e desenvolvimento de tecnologias. Tá? E para dispêndios estratégicos, e aqui acho que é o que vem mais a calhar para esse fórum aqui, para as tecnologias disruptivas, para aquilo que de fato é inovação, para aquilo que de fato vai agregar algo à indústria, vai modificar a indústria, para isso tem um incentivo maior. Então, com esses gastos estratégicos, eu tenho, além dos 10,5 que eu posso deduzir, mais 15,3. Então, a gente investiu R$100.000 nessas tecnologias, eu vou poder deduzir R$25.000 do imposto de renda. Lembrando aqui, como eu já comentei, que caso eu não cumpra com todas as metas estabelecidas de investimento, esse valor aqui vai ter que ser devolvido para o governo, porque, de fato, eu não fiz jus à isenção. Esse valor aqui também é utilizado. Então, eu vou deduzir, caso os investimentos eles não sejam compatíveis com o período de oferimento das receitas, eu vou ter prejuízo no período, vamos dizer assim. Então, eu investi muito e não tive receita. Então, como que eu faço? Eu vou deduzir do que se não tiver o imposto de renda a pagar. O benefício também prevê que eu jogue isso para anos subsequentes. Então, tem um período ali de investimento e depois tem um período de dedução do imposto de renda. E o limite, toda essa dedução está limitado a 30% do valor dos tributos devidos. Então, apurei imposto de renda e contribuição social, fiz muito investimento, mas o imposto é pequeno, eu também estou limitado ao investimento, ao imposto de renda. Um ponto aqui que é importante a gente destacar, e que também foi objeto de bastante discussão, é porque não está muito claro, e aqui quem trabalha talvez na parte mais fiscal das empresas, que linha da contabilidade que isso vai afetar, dando patrimônio líquido, do resultado. Porque o que se comentou quando a gente estava discutindo é que, a depender da linha de onde esse benefício vai ser computado, eu vou afetar diretamente o lucro da empresa, a possibilidade de sua distribuição. E esse investimento, vamos dizer assim, fica retido. Mas essa é uma questão que ainda está em discussão, o fórum aí das Big Four está discutindo bastante isso ainda, para ver, de fato, onde que esse benefício vai ser aplicado. A gente acredita que, para ser benefício de fato, ele tem que gerar lucro para a empresa, ele tem que gerar a possibilidade de distribuição, tem que gerar o resultado adequado. Além desses benefícios do Rota 2030 especificamente, e acho que esse aqui importa bastante aqui para esse público aqui, tá? Ele está vinculado à isenção do imposto de importação. Então, o que a legislação previu? Para importação de autopeças novas e sem capacidade de produção nacional equivalente, eu vou ter isenção de imposto de renda. Então, o Brasil não é capaz, tecnologicamente falando, de produzir alguns itens. É necessário importar tudo isso. Então, para esses produtos especificamente, e tem uma lista do governo que foi editada, eu tenho alguns NCMs específicos, eu vou ter isenção do imposto de importação. Isso não quer dizer, contudo, que ele não vai ser pago, vamos dizer assim. Tá? Só que ele vai ser pago na forma de investimento. Esse valor aqui, esses produtos que não têm produção nacional, se eu tivesse ex-tarifário, por exemplo, se forem bens de capital, enfim, eu poderia pleitear e pedir um ex-tarifário, pagaria 2% já de imposto de importação. O que a legislação previu? Que eu tenho que pegar esses 2% e depositar em uma conta, e esse valor vai ser utilizado aqui no país para pesquisa e desenvolvimento. Segundo nos consta também, isso dados do próprio governo, já tem um bom montante lá depositado, mas nós não temos projetos de pesquisa e desenvolvimento para utilizar. Então, o dinheiro está lá parado, esperando projetos
para que as empresas venham, apresentem as suas tecnologias inovadoras, apresentem os seus projetos e desenvolvam, né, com esse dinheiro, vamos dizer assim, que é público. Tá? A legislação, inclusive, prevê que, caso esse investimento, se esse dinheiro for usado por ICTs, né, até alguns requisitos lá não precisam ser comprovados, porque vai ser um ICT que vai pegar o dinheiro, vai investir e vai desenvolver as novas tecnologias. No imposto de importação também, a gente tem uma... Aliás, desculpa, isso aqui é no IPI. Tá? Ele tem a possibilidade também de redução de alíquotas, né, além das já realizadas pela legislação. Então, nós tivemos, para veículos que utilizam biocombustível e álcool, nós já tivemos uma redução das alíquotas de IPI. Para os veículos híbridos, nós também tivemos uma redução sensível da alíquota do IPI. E para os veículos elétricos, uma redução maior ainda. Então, a gente está agora com uma alíquota de 25%, tá? Que é muito melhor do que as alíquotas que a gente tinha, que variavam entre 41% e 48%. Então, estamos com alíquotas favoráveis hoje para os veículos elétricos. A gente consegue reduzir mais ainda, desde que a gente cumpra alguns requisitos de eficiência energética e desse desempenho estrutural associado à tecnologia assistiva à direção. Tá? Limitado aqui a 2%. Então, a legislação federal ela trouxe agora a possibilidade, né, a gente já tinha isso de uma forma um pouco menos abrangente, assim, favorável no Inovar Alto, agora veio um pouquinho mais ampla, a possibilidade de investir em produção de tecnologia nacional, investir na produção de veículos, inclusive os elétricos, para quem tem tecnologias inovadoras, um benefício de imposto de renda maior ainda, e associado a tudo isso, uma isenção do imposto de importação, cuja aplicação do dinheiro vai se dar diretamente em tecnologia, né, em desenvolvimento, e, além disso, as reduções das alíquotas de IPI e a possibilidade de reduzir mais ainda se eu demonstrar eficiência energética. E aqui me parece que a indústria que está ligada aos veículos elétricos está com a faca e o queijo na mão. Então, a tecnologia existe, me parece que o dinheiro está disponível, né, para investir, tanto do governo quanto das agências de fomento. Há todo apoio neste momento para que essa indústria se desenvolva, e o governo federal, pelo menos, já está fazendo a sua parte também. Como o Sticker comentou, nós já tivemos a isenção já do IPVA para veículos elétricos, a gente acredita que isso é pouco, né, então tem muito mais que pode ser feito para estimular essa indústria, mas já é um bom começo aqui. O que nós observamos também nos nossos fóruns de discussão é que parece que isso veio um pouco tarde. Então, há muitos anos, o desenvolvimento no país vinha sendo deixado de lado, vinha sendo sucateado, tudo vai para o exterior, onde, de fato, tem benefício para desenvolvimento. Então, está um pouquinho tarde, mas me parece que ainda há tempo. E a gente está com bastante cabeças boas no país para desenvolver tudo isso. E o que a gente precisa agora é mudar a mentalidade das empresas para que, de fato, queiram investir aqui, para que, de fato, queiram passar a desenvolver esses projetos no Brasil e não em outros países. Importante também observar que, além do Rota 2030, né, nós já tínhamos outros benefícios que beneficiavam a indústria automotiva e que continuam em vigor. Então, continua tendo os benefícios da Zona Franca, do processo produtivo básico, né, tem legislação específica para montadoras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regime de apuração especial do IPI, lei do bem, né, que também fala de inovação tecnológica. Então, os benefícios que a gente já tinha continuam mantidos. Aqui é só uma comparação aqui da dedução desses benefícios, né, quanto que eu reduzo de tributação do imposto de renda e contribuição social. Então, naqueles dispêndios básicos que a gente estava falando em benefício de 10,2%, no investimento de 1 milhão, né, aplicado outros benefícios juntos, eu chego numa redução aqui do imposto de renda de 30,6%. Se forem aqueles dispêndios estratégicos de tecnologias disruptivas, eu consigo aumentar isso para 42,5%, que é o meu benefício. Tá? Aqui, nosso último slide. Essa legislação veio com um prazo de vigência, me parece bastante curto quando a gente fala em investimento em tecnologias e desenvolvimento, porque é um projeto a longo prazo.
Vamos torcer para que isso seja renovado, mas, basicamente, na linha, nós temos que isso começou em julho de 2018, a gente teve medidas provisórias, né? E daí o Rota 2030 começou em agosto. Em janeiro de 2019, com essa legislação, nós tivemos isenção no imposto de importação e as reduções das alíquotas. Temos a redução do IPI até janeiro de 2022, e os benefícios devem se encerrar em 2024. Tá? Então, é o prazo que a gente tem, aí, pelo menos até este momento, para pensar nesse desenvolvimento tecnológico, nesse investimento todo na indústria automotiva, especialmente voltado para os veículos elétricos. Tá bom, meu tempo acabou. Muito obrigado.